Voltamos aqui com Turma da Escola, com o nosso convidado mais do que especial, praticamente internacional, quase um intercâmbio, que hoje ele mora fora, faz sucesso no mundo inteiro. Fácil mesmo. Faz. Rafinha Bastos, salva de palmas. Precisa dizer isso pra imprensa. Ô, Rafinha, eu tenho curiosidade, né? Você hoje faz, de fato, show praticamente para o mundo inteiro, né? E como é que o inglês surgiu na sua vida? Porque, assim, o Brasil... Menos de 2% da população fala inglês. Menos de 2%? Menos de 2%. Sabia disso. E hoje até as crianças têm um acesso mais à escola bilíngue com mais facilidade. Na sua época eu não sei, como é que surgiu esse interesse? Olha, cara, na minha época eu me lembro inclusive que não tinha a disciplina inglesa nos primeiros anos ali, quinta, sexta série, não tinha. Acho que, se não me engano, na sétima série passou a ter. E aí depois tinha... E verbo to be até o ensino médio. O verbo to be até os 16 anos. E aí depois também teve o espanhol, que na minha escola teve um ano de espanhol, me lembro. Mas é o seguinte, cara, eu jogava basquete. Todo o conteúdo que vinha de basquete, que a gente gostava dos jogos da NBA e tal, era tudo em inglês. Então tinha umas coisas que a gente fazia na época que a gente jogava basquete, eram fitas VHS dos jogos em inglês. Jogos e melhores momentos e lances e tal. Pra gente entender aquilo, a gente tinha que saber falar. Então, a gente praticava, ouvia, tinha as expressões. Então, o basquete... Mas você não fez, então, um curso tradicional de... Eu fiz um ano de um curso lá no Rio Grande do Sul, que era um curso bem tradicional, mas assim, eu aprendi meio por conta própria. E aí, depois, quando eu tinha... Logo depois que eu acabei o colégio, eu tive a oportunidade de estudar lá e jogar basquete. Aí que eu senti que realmente assim, o conhecimento colou. Sim. Foi tipo... Como que se dá essa transição de você ir para fora? Como que faz um processo seletivo? É um olheiro? Como que acontece isso? Para ir jogar lá fora? Jogar e estudar. Olha, irmão, aqui você tem uma prova que você tem que fazer, chamada TOEFL, que é o Test of English as a Second Language. Então você faz essa prova para ver se você tem um conhecimento suficiente para poder estudar numa escola gringa. Praticamente todas as universidades lá pedem isso. E aí na época tinham alguns técnicos que eu mandava... Na época eu enviava a fita VHS. Para os caras. Para os caras. E aí fiz lá umas 5, 6 escolas que se interessaram por mim. Eu fui lá fazer testes, jogar e Tinha conviver. Quantos anos aqui? Uns 16, Olha, 15? Não, mais. Eu tinha 21 já tinha quando eu fui. E aí lá estudando, aprendi inglês, a conviver e tudo mais. Então foi assim. Fato curioso que nas aulas de geografia você descobriu uma maneira de ganhar uns pontos aí. Eu tinha um professor, cara, se eu não me engano, o nome dele era Ricardo. Eu escrevia coisas engraçadas. Todas as minhas redações eram redações engraçadas. Eu me lembro que engraçadas na época, os professores achavam engraçadíssimo, porque sempre, em toda a história que eu tinha... Conte das suas férias. Aí umas vezes eu começava a contar, não, porque realmente eu saí com minha mãe, meu pai, e nós fomos num lago. Então o Jason, aí sempre tinha um monstro que matava a minha família. Adoravam, achavam engraçadíssimo. Eu sempre inventava histórias macabras, eles adoravam, achavam... Podia ter um psicopata ali por trás também, sendo incentivado pelo professor. Agora me caiu a ficha. Talvez seja um pouco arriscado eles virem. O Ricardo, não sei se ele era realmente tão boa gente assim. O Ricardo era diferente. De geografia era o seguinte, o que ele fazia era... Eu tinha o costume, que era um costume equivocadíssimo, de quando eu não sabia uma resposta da prova subjetiva, eu tentava escrever algo divertido. Era o que eu fazia. O Ricardo adorava isso. E quando ele falou, e ele chegou pra mim e falou, é o seguinte, eu adorei que você escreve, tá errado, a resposta tá errada, porém tá ótimo, adorei isso aqui. Vamos fazer o seguinte, se você me fizer rir, eu te dou meio ponto. Em toda a prova, se você me fizer rir, eu te dou meio ponto. Então foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa... Em troca do humor. Por fazer alguém rir. Então, eu tenho esse registro muito claro na minha cabeça desse momento em que fazer alguém rir me deu algum benefício. Viu, professores? Fica a dica, incentivar os alunos, falar, não precisa estar certo, precisa ser engraçado. Mas, cara, se você parar pra pensar, era um cara que estava incentivando a minha criatividade de alguma forma, sabe? Sim, ele viu que provavelmente eu era um cara que
eu já tinha nota para me virar, Aham. né? Então não era uma coisa que assim, eu estava usando toda a prova para fazer piada. Mas tinham 3, 4 questões que eu não sabia responder, que eu Sim. estava ali fazendo. E ele utilizava esses 70% da prova, esses 30% da prova que eu não sabia, você desenvolver para essa- dizer, seja quem você quiser aqui. Então, muito legal. Sensacional.